Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Vamos dar início ao nosso culto de doutrina e logo após a oração. Peço aos amados irmãos que levem seu pensamento ao Senhor, que vão fazer uma oração pedindo a direção dele. Grandioso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por esse dia, Pai. Obrigado também pela chuva que caiu, pela proteção que o Senhor nos deu a cada momento, Pai. E principalmente podermos estar aqui na Tua casa mais uma vez para esse culto de doutrina e oração, Pai. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos irmãos que aqui já chegou. E que se tiver alguém da caminho, o Senhor esteja trazendo sobre Tua proteção. E aqueles que não puderem vir, Pai, o Senhor sabe os seus motivos, mas fortalece eles para no próximo culto estar junto conosco. Agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar o hino do cantor cristão 207, Mensagem Real. Continuando louvando a nosso Deus, agora o 324, Refúgio Verdadeiro. Sua graça não me recusará. Se Jesus é quem me pode sustentar.
salvo está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. A minha vida é cheia de gratidão, sim, ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Agora vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Colossenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Colossenses capítulo 2, versículo 1 ao 7. Amém? Vamos ler a palavra do nosso Deus. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, e nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Peço ao irmão Janderson que faça uma oração pela palavra.
Amém. Obrigado, irmão. Podem sentar, amados, e vamos cantar agora o cântico ofertório. Te louvarei. Ao nosso irmão Gilmar, que faça oração de agradecimento pela oferta.
Amém. Obrigado, irmão. Passa a palavra ao pastor Júlio César, que dará continuidade com o estudo. Obrigado, amados. Oi, som. Irmãos, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Alguém está correndo atrás do vento? Não? Maravilhosa aquela mensagem, né? Estava escutando ela de madrugada. Eu coloquei até para os irmãos, aqueles que não puderam vir para o culto, e assistir a mensagem maravilhosa do evangelista Francisco. Irmãos, graças a Deus, mais uma vez, estamos juntos, sempre é muito bom. Lembro de Atos capítulo 2, os que creram estavam juntos. Nós precisamos gostar de estar juntos, porque nós somos igreja do Senhor. Estamos fazendo um estágio para os santos céus. Então é muito bom a comunhão, especialmente no culto de doutrina e oração, qual também nós queremos perseverar nesse culto. Amém? Não temos visitantes, né? Todos já são de casa. Então vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Colossenses. Nós estamos no tema central, a igreja verdadeira sob ataque. Colossenses capítulo 2, é do versículo 14 ao 15, mas nós iremos ler o versículo que vai corresponder com esse segundo subtema, que é os perigos enfrentados pela igreja verdadeira, versículo 4 ao 8. Mas somente versículo 4 e 8 para o subtema. Colossenses capítulo 2, vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 8. Amém? Leiamos Colossenses capítulo 2, versículo 4. Paulo diz aos irmãos de Colossenses: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Até que a nossa leitura, vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito. Querido Deus e nosso Santíssimo Pai, nós queremos, Senhor, louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de estarmos mais uma vez reunidos no nome de Jesus, nosso Senhor, de termos comunhão com os outros e de sermos edificados pela Tua palavra. Pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para que venha nos ajudar nessa noite, a nós entendermos essa santa palavra e aplicarmos nas nossas vidas e ver, Senhor, da forma como estamos vivendo, te servindo, está glorificando ou bendizendo o Teu nome. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Oro por aqueles que não puderam vir à Tua casa. E se existe um congregado, um membro que voluntariamente decidiu não vir à Tua casa essa noite, nós só podemos, Senhor, rogar o Teu Santo Espírito
porque o Teu Santo Espírito é o único que pode convencer da necessidade que temos, Senhor, de estarmos juntos, necessidade que temos de termos comunhão e aprendermos juntos a Tua doutrina, Senhor. Então, que o Teu Espírito Santo possa convencer dessa necessidade, Pai. Oramos também por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha restaurar a sua saúde, por aqueles que estão viajando, que o Senhor possa abençoar. Então essa é a nossa oração de gratidão, que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok. Vamos fazer a nossa recapitulação. Nós estamos no tema central, a igreja verdadeira sob ataque. E esse tema central corresponde a Colossenses, capítulo de número 2, que vai do versículo 4 ao versículo de número 15. Dentro desse tema central, a igreja verdadeira sob ataque, nós temos 4 subtemas. Primeiro subtema, as características de uma igreja verdadeira. Nós já meditamos isso. Os perigos enfrentados pela igreja verdadeira, que vai do versículo 4 e o versículo 8, que vai ser o nosso subtema dessa noite. Terceiro, as armas de defesa da igreja verdadeira, que vai do versículo 9 ao versículo 10. Quarto subtema, o que Cristo fez pela igreja verdadeira. Então, dentro desse tema, a igreja verdadeira sobre ataque, nós temos esses 4 subtemas. Quarta-feira passada, nós terminamos o primeiro subtema, que foi as características de uma igreja verdadeira. E nós aprendemos dentro desse subtema as características de uma igreja verdadeira. Não está aí, irmãos, mas eu coloquei aqui no meu esboço, onde nós destacamos, à luz desse texto, 5 características da igreja verdadeira. Não está aí, mas eu vou dizer aqui para os irmãos. Primeiro, uma igreja verdadeira demonstra uma vida disciplinada, versículo 5. Segundo, uma igreja verdadeira manifesta um firme compromisso com o senhorio de Cristo, versículo 6. Terceiro, uma igreja verdadeira dispõe a seguir os passos de Jesus. E quarta-feira passada, que foi o último subtema, nós aprendemos, a igreja verdadeira evidencia uma inabalável firmeza em Cristo. Está no versículo de número 7, quando Paulo vai dizer assim no versículo número 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. E nós usamos algumas metáforas para evidenciar a nossa estabilidade espiritual e a nossa firmeza inabalável em Cristo. Por exemplo, Paulo aqui, ele usa a metáfora de uma figura da agricultura. Olha o versículo de número 7, quando ele diz assim, nele radicados. A figura aqui que Paulo usou é que nós devemos ser igual uma árvore. Quanto mais essa raiz estiver mais aprofundada, a árvore dificilmente ela cai, assim também devemos ser nós. A segunda figura que Paulo usou aqui foi uma figura da arquitetura, quando ele vai dizer no versículo 7, deles radicados e edificados. Quanto mais nós estivermos em Cristo Jesus, a rocha, quando chegarem os temporais, as provações, nós não iremos cair. E a última figura que Paulo usou aqui também no versículo 7, parte B, foi uma figura da pedagogia, quando ele vai dizer, tal como foste instruídos, melhor dizendo, e confirmados na fé, tal como foste instruídos. Então Paulo nos ensinou que nesse processo, a nossa fé tem que estar baseada em Cristo Jesus
e também a cada dia nós vamos crescendo mais. É aquela experiência que quando nós temos, vai nos dando crescimento, nós vamos aprendendo a cada dia mais. E por último, nós aprendemos uma igreja verdadeira manifesta fervorosa gratidão a Deus, que está no versículo de número 7, quando Paulo vai dizer assim, crescendo em ações de graça, né? Então, a igreja verdadeira é aquela igreja que cresce em ações de graça. Nós falamos até para os irmãos que o motivo de prestar gratidão a Deus é vindo ao culto, né? O culto também é o momento de agradecer a Deus. Então, foi aqui que nós paramos. Hoje, agora, a partir desse momento, nós vamos para o segundo subtema: os perigos enfrentados pela igreja verdadeira. Vamos ler o versículo 4 e o versículo de número 8, tá bom? Para o segundo subtema, os perigos enfrentados pela igreja verdadeira. Paulo vai dizer assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Vamos lá para o versículo 8. Ele vai dizer: cuidado, que ninguém vos venha a arrendar com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, eu gostaria de começar com uma nota de Russell Shedd, que ele diz que os colossenses estavam sendo atraídos por uma salvação mística, intelectual e pela busca de poderes espirituais. Então, os colossenses, aqui nós já vimos aqui o contexto, que eram os gnósticos que estavam ali, e eles procuravam uma perfeição tanto espiritual como moral, mas eles não conseguiam. Por quê? Porque eles não acreditavam na humanidade de Cristo. Então ali eles colocavam as suas heresias. Então Paulo foi aquele que combateu todas as heresias desses gnósticos. Aqui nós vamos ver algumas delas. Então Paulo vai nos falar, que eu gostaria de destacar, dois perigos que a igreja estava enfrentando em relação à falsa religião. O que estava acontecendo? Os gnósticos estavam colocando a falsa religião dentro da igreja de Colossenses. E Paulo aqui, ele combate essa heresia. Paulo, ele combate essa religião falsa. Então Paulo vai nos trazer os dois perigos que estavam acontecendo. Primeiro perigo que estava acontecendo, de a igreja ser enganada por raciocínios falsos. Vamos ver o versículo de número 4, Colossenses capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Então, os falsos mestres, eles tinham chegado em Colossenses, e a igreja de Colossenses estava correndo um sério risco, com palavras que dissimulavam tanto o seu veneno letal. Por isso que Paulo aqui, ele está alertando esses irmãos para que eles venham ter cuidado no contexto gnóstico, para que esses irmãos não venham a ser enganados por raciocínios falsos. Eu coloquei uma nota aí para explicar melhor o que é esses raciocínios falazes, quando Paulo diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Então, o termo usado por Paulo, está aí no Data Show, os irmãos acompanhem. Raciocínio falaz é a tradução do grego pitanologia, que é a palavra usada pelos escritores clássicos para detonar um raciocínio provável, mas oposto à demonstração. O que ele está dizendo aqui? Que esses gnósticos, eles usavam esse raciocínio
para combater aquilo que Paulo prega aqui, que era a verdade. Então ele estava usando esse raciocínio falaz para combater o oposto daquilo que Paulo estava pregando. E continuando, a palavra é usada nos papiros em um caso do tribunal de pessoas que procuravam palavras persuasivas a fim de manter as coisas que haviam conseguido por meio de roubo. A etimologia usada aqui é praticamente equivalente à expressão enrolar alguém. Nessa mesma linha de pensamento, olha o que diz aí William Barclay. Diz que o termo pertence à linguagem dos tribunais de justiça. Indica o poder persuasivo dos argumentos de um advogado. O tipo de argumento que pode fazer o que o mal pareça melhor a razão a fim de livrar o criminoso do justo castigo. Então o que é que ele está dizendo aqui? Que essa linguagem vem do meio qual os advogados eles usam para defender um criminoso. Então vamos supor aqui, vamos criar uma ilustração. Vamos supor que uma pessoa matou outra pessoa. Aí vai lá para o tribunal, tem aquele julgamento. Os advogados eles vão tentar reverter aquele crime, que foi um crime que diante da sociedade não foi um crime justo. Então ele vai tentar reverter para que o juiz possa julgar essa causa e declarar a pessoa justa ou inocente. Então Paulo que está dizendo aqui no versículo 4: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Então é o mesmo sentido de um advogado defendendo, vamos dizer, um bandido, Por isso que alguns irmãos, inclusive eu conheço uma irmã, que ela fez direito, mas ela não escolheu a área, qual é a área criminal, nós podemos dizer, a irmã Gabi, ela não escolheu essa área. Por quê, irmãos? Porque essa área, muitas das vezes ela teria que mentir, que é assim que o advogado age aqui, trazendo esse contexto para que isso nós estamos falando aqui, raciocínio falazes. Então muitas das vezes essa irmã teria que mentir, ela teria que achar alguma coisa na lei para libertar a pessoa que fez o mal. Então é essa ideia que Paulo aqui está dizendo para esses irmãos de Colossenses. Está dizendo: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Por exemplo, Paulo está dizendo assim: cuidado que vocês não venham ser enrolados por alguém, porque o gnóstico, nós já vimos lá, no contexto, quando nós conhecemos essa carta, que eram aqueles que não acreditavam na humanidade de Cristo, eram aqueles que não acreditavam que Cristo tinha vindo a esse mundo em pessoa, se tornou em carne. Então os gnósticos estavam ali para minar essa igreja. Então, irmãos, essa igreja estava sendo enganada por raciocínios falsos. Então Paulo aqui ele está nos alertando quando ele diz no versículo 4 do capítulo 12 de Colossenses: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. A igreja verdadeira deve estar de posse da verdade de tal forma que nunca dê ouvido aos argumentos enganosos e sedutores. Então nós, como Igreja Batista da Fé Príncipe Celeste, nós devemos estar posse dessa verdade. Vocês lembram lá no livro que nós já estudamos de 1 João? É que muitos falsos profetas têm saído ao mundo, e ele está no mundo, e muitos entram nas igrejas para fazer esse tipo que Paulo está dizendo aqui, qual ele está dizendo raciocínio falazes. Eles vêm, transformam aquilo que é verdade pela
mentira. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos de Colossenses, cuidado para que vocês não venham ser enganados por raciocínios falazes, ou no princípio aqui que ele está dizendo, por raciocínio falsos. Amém? Os irmãos estão comigo? Ok. Segundo perigo que Paulo vai nos dizer está no versículo de número 8. Segundo perigo da falsa religião, primeiro perigo é de não ser enganado por raciocínios falsos. Segundo perigo da falsa religião é tornar-se cativa de falsas filosofias. Aí vamos lá para o versículo de número 8, do capítulo de número 2 de Colossenses. Paulo vai dizer assim, cuidado, vocês lembram aqui que no versículo de número 4 ele diz assim, digo para que ninguém vos engane com o raciocínio falaz. Aqui Paulo vai dizer, versículo de número 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo de Cristo. Então, as falsas filosofias, especialmente dos gnósticos, também estavam na igreja de Colossenses. Aquela igreja, aquela cultura era uma cultura mística, era uma cultura que abria várias portas para as heresias perniciosas dos gnósticos para a igreja de Colossenses. Aí eu trago uma nota aqui para os irmãos, está aí no Data Show, quando diz assim, o que é enredar? A palavra grega, silogogien, usada por Paulo para enredar, que está no versículo de número 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar, significa sequestrar. A palavra era usada no sentido de raptar. E aqui é a figura de desviar alguém da verdade e colocar na escravidão do erro. Então essa palavra significa sequestrar e raptar. A ideia que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Ou seja, trocando em miúdos, Paulo está dizendo assim, cuidado para que alguém venha sequestrar a verdade que está em você. A verdade que o próprio Paulo tinha pregado naquela igreja. Então Paulo ele está usando isso para alertar. Por quê, irmãos? Porque também essa filosofia, também ela pode estar nos dias de hoje. Nós já vimos pessoas que chegaram dentro das igrejas e que arredaram as pessoas, raptaram essas pessoas, sequestraram essas pessoas para o erro. Então Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Olha a nota de William Barclay, que diz que esse termo poderia ser aplicado a um mercador de escravo que sequestrava, conduzia um povo de uma nação conquistada para levá-lo à escravidão. Então é que ele está dizendo aqui que também esse termo, no sentido de enredar, também significa de um mercador que sequestrava as pessoas, conduzia de uma nação e levava para ser escravo, trazendo essa ideia. Mas para Paulo, constituir algo estranho e trágico que aqueles que haviam sido resgatados, redimidos e libertados pudessem retornar novamente a uma miséria e a escravidão. Por que Paulo está dizendo isso, irmão? Olha o versículo de número 12 aqui. Paulo está dizendo mais ou menos que não pode, não se dá que aqueles que já foram libertados voltar novamente à escravidão do pecado, aplicando esse contexto. Olha o que diz assim Colossenses,
capítulo de número 12, ou melhor dizendo, 1:12, quando ele vai dizer assim, 1:12 ao 14: dando graças ao Pai que vos fez idôneo, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então o que é que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, cuidado, porque vocês já foram libertos do império das trevas. Irmãos, cuidado, porque vocês já foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, agora nós temos a redenção, agora nós temos a remissão dos pecados, ou dos pecados. Então o que é que Paulo está querendo dizer? Que essa filosofia que estava na igreja de Colossenses, e é para que esse irmão viesse ter cuidado, porque não dá. A pessoa que já foi salva, ela não pode voltar novamente à escravidão. Então era isso que os gnósticos, essas pessoas que estavam infiltradas dentro da igreja, querendo tirar as pessoas de dentro da igreja e levar novamente para o mundo, com as suas filosofias, o qual Paulo aqui está dizendo para ter esse cuidado. Então, os gnósticos eram uma falsa filosofia que estava distorcendo a doutrina de Cristo. Eles não negavam diretamente a pessoa e a obra de Cristo, mas negavam a supremacia e a suficiência de Cristo. Eles gnósticos, irmãos, ele olhava para Cristo apenas como um dos muitos mediadores. Na verdade, para ele, Jesus não passava das muitas emanações divinas. Então, eles pregavam dessa forma, agiam dessa forma, e eles adicionavam uma filosofia ao cristianismo. Então, Paulo diz: cuidado, irmãos, versículo de número 8. Quando Paulo diz: cuidado, que ninguém vos venha arrendar com as suas filosofias. Então, para nós entendermos melhor, nós vamos ver 3 características dessa falsa filosofia que Paulo estava alertando esses irmãos. Estava baseado em quê? Essas filosofias deles, dessa falsa religião. Aí Paulo vai nos dizer, primeiro, eram baseadas em tradição humanas. Olha o que é que diz o versículo 8, parte B. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com as suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Então, essa filosofia falsa tinha como característica as tradição dos homens, qual Paulo vai dizer aqui: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens. Olha essa nota aí, irmãos, que eu coloquei para melhorar. Eu gosto de usar sempre as notas, porque as notas dos comentaristas, elas melhorem nosso entendimento. Essa tradução humana, segundo William, era uma mescla do cristianismo, cerimonialismo, judeu assentrístico e culto dos anjos. Agora há pouco eu disse que esses gnósticos, eles adicionavam as suas filosofias ao cristianismo. Então é isso que ele está dizendo aqui, que a tradição humana, o qual ele está dizendo aqui, esse comentarista, era uma mescla de cristianismo, tinha parte de Cristo, tinha parte do cerimonialismo
judeus, os atrecímos e culto dos anjos. Aí nós iremos ler do versículo 11 ao versículo 23 para ver se isso é verdade mesmo. Versículo de número 11 ao 23. O que eu estou dizendo? Que essa palavra tradição humana tem adicionais: cristianismo, cerimonialismo, judeus, ancestrismo e culto dos anjos. Versículo de número 11 do capítulo de número 2. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Aí começou: removendo inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e a potestade, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Aí cerimônias: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém faça-se, aí vem o ascetismo, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humilde, e culto dos anjos, aí vem o dos anjos, baseado em visões, efatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então Paulo aqui nesse pequeno resumo, qual ele está dizendo aqui, que a tradição humana envolve cristianismo, cerimonialismo, judeu, atrecismo e culto dos anjos. Paulo está dizendo que isso tudo é tradição humana. Por isso que Paulo está alertando esses irmãos para que não venham ser cativos de falsas filosofias. Então esses ensinos aqui eram ensinos de falsos homens, sem a iluminação do Espírito Santo. Eram ensinos de homens e não de Deus, da terra e não dos céus. E Paulo aqui, irmãos, ele refuta dizendo que o ensino deles é meramente dos homens e não de Deus. Então Paulo aqui está nos mostrando a primeira característica dessa filosofia falsa, que é a tradição humana. Por isso, irmão, nós precisamos ter muito cuidado com a tradição. É bateria, também desde o ano passado, né? Oi. Então, irmãos, aqui que eu estava dizendo, Paulo está alertando aqui esses irmãos, cuidado, que isso é tradição humana. E eu estava dizendo também, para nós termos cuidado, o que é bíblico e o que é tradição humana. Tem algumas coisas que são colocadas dentro da igreja, que é tradição humana. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. E esses gnósticos aqui estavam colocando isso dentro da igreja, culto dos anjos, cerimônias, acêntricos, entre outras as coisas que Paulo aqui está nos lembrando. Segunda característica dessa falsa filosofia
estavam se baseando em quê? Primeiro, na tradição humana. Segundo, estavam se baseando nos rudimentos do mundo. Versículo de número 8. Cuidado que ninguém vos venha a arrendar com a sua filosofia e vã em sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo. Então, o que eram esses rudimentos? Coloquei também no slide para os irmãos acompanharem. Esses rudimentos do mundo, estou cheia, era o ABC de qualquer assunto dos gnósticos, mas também eram entendidos como os espíritos elementares do universo, especialmente os astros e planetas que supostamente governavam a vida humana. Então são os rudimentos do mundo, qual Paulo está dizendo aqui, espíritos elementares do universo, ou seja, de acordo com esses falsos mestres, qual ele estava ensinando, as suas influências. Quero lembrar aqui, irmãos, que aqui também o contexto, no contexto também de Roma, que era aquelas coisas da astrologia que eles usavam, aquelas deusas, inclusive lá em Efésios tem o nome da deusa, qual é? Diana. Então era também nesse contexto. Então o que eles faziam? Eles pegavam esse contexto e colocavam dentro da igreja, usando aqueles espíritos elementares do universo, Por isso que Paulo vai dizer com relação aos anjos, com relação aos ascetismo e o culto dos anjos. Então, o que isso serve ainda? Aí tem essa nota aí. Ainda hoje, quando as pessoas se agarram a astrologias e consultam o horóscopo para tomar suas decisões, elas se deixam enredar por esse mesmo engano do passado, Isso é mais aplicado às pessoas que estão católicas, mas tem muitos crentes também que nesse sentido, eles pegam os horóscopos, eles pegam isso aí para dar uma direção para a sua vida. Mas o que Paulo está dizendo aqui no versículo de número 8, parte C, ele vai dizer conforme os rudimentos do mundo, para que a igreja não venha a ser também enganada por esses tipos de heresia, qual Paulo aqui cita para nós. Isso, irmãos, nós podemos aplicar de uma forma parcial, porque acredito que tem algum crente aqui que vai procurar lá cadê a palavra? Horóscopo. Tem algum crente aí que procura? Só o chinês? Então está errado. O nosso horóscopo é a Bíblia, Se você quer saber seu futuro, seu presente, leia a Bíblia. Então, esses rudimentos do mundo também tinham como característica a falsa religião qual os gnósticos estavam pregando. A terceira característica dessa filosofia falsa é que ele não estava baseada na palavra de Deus. Olha o que ele vai dizer o versículo 8: cuidado que ninguém vos venha arrendar com a sua filosofia e vã em sutileza conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Então essa característica deles, essa filosofia falsa, não tinha embasamento na palavra de Deus, não tinha uma confirmação da palavra de Deus. A heresia gnóstica era a verdade que eles estavam pregando como se fosse o próprio Cristo. Então Paulo também combate dizendo, quando ele vai dizer no versículo 12, melhor dizendo 8, quando ele diz e não segundo Cristo, mas sim segundo os gnósticos. Então esses gnósticos aqui, irmãos, eles mentiam abertamente ao usar o nome de Cristo
para discernir suas ideias heréticas. A filosofia gnóstica baseava-se em raciocínios falazes, em vez de ser calcados na palavra de Deus. Então, Paulo aqui, irmãos, ele traz essas 3 características. Primeiro, tradição humana. Segundo, rudimentos do mundo. E por último, não estava baseado na palavra de Deus. Irmãos, para nós encerrarmos, nós queremos fazer algumas aplicações para as nossas vidas. O que nós podemos aplicar para as nossas vidas hoje, na igreja contemporânea, no ano de 2025, o qual que nós estamos vivendo? Então, a primeira aplicação, vamos voltar para o versículo de número 4, ele diz assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, a primeira aplicação para nossas vidas é que nós precisamos sempre estar atentos àquilo que as pessoas tanto pregam no púlpito, como as pessoas falam para nós, para que nós não venhamos ser enganados com esses raciocínios falazes, Querem distorcer aquilo que é verdade, querem levar as pessoas novamente à escravidão daquilo qual nós já viemos. Por isso que a doutrina, ela é muito importante na vida da igreja, irmãos, juntamente com a leitura da Bíblia. Porque o que nós temos visto aí, irmão? Muitos raciocínios falazes, Por isso que eu digo e alerto os irmãos, cuidado com essas mensagens no YouTube. Essas mensagens no YouTube de pessoas que não são sérias, que não pregam a palavra verdadeiramente, muitas das vezes minam o nosso coração, minam a nossa mente, e é isso que Paulo está dizendo: raciocínio falazes, que quer mudar a verdade pela mentira. Segunda aplicação, irmãos, que nós queremos tirar para as nossas vidas, para nós termos também o cuidado de não sermos cativados com as falsas filosofias, que vai ter um alerta para os irmãos que queiram fazer faculdade, que isso é muito implantado na faculdade, as filosofias que mudam, vão contra a palavra de Deus. Então nós devemos também ter esse cuidado para que nós não venhamos ser arredados, raptados para a falsa filosofia. Então nós precisamos estar bem atentos, o qual Paulo nos ensinou que é tradição humana. Isso é questão de tradição humana, Olha, lá na minha igreja, a mulher não podia entrar de calça. Irmão, tradição humana, onde que isso está na Bíblia? Olha, na minha igreja a gente não bate palma. Onde que está na Bíblia que não pode bater palma? Claro que nós, batistas, nós seguimos isso por causa de irreverência. Onde é que está na Bíblia que mulher não pode orar no culto público? Então, muitas das vezes, é tradição humana, não aquilo que está na Bíblia. Muitas das vezes é rudimentos do mundo, e muito menos não está na palavra de Deus. Então, nós precisamos ter o cuidado, que o que é doutrina e o que é costume. Existe uma diferença de doutrina e costume, só que as pessoas elas andam misturando doutrina com costume, colocando costumes como doutrina e costumes como doutrina e doutrina como costumes. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Aí Paulo aqui, para combater tudo isso, ele diz: cuidado que ninguém venha vos arrendar, porque tudo isso é tradição humana, tudo isso é rudimentos do mundo, e tudo isso não está na palavra de Deus. Então que nós possamos perseverar na doutrina,
nós possamos continuar lendo a palavra de Deus, extraindo aquilo que a palavra de Deus nos diz, para que assim nós não venhamos ser enganados. Irmãos, se Deus quiser, quarta-feira que vem, nós vamos para o terceiro subtema: as armas de defesa da igreja verdadeira. Lembre que a igreja está passando sobre um ataque, né, que é o nosso tema geral, mas quarta-feira que vem, as armas de defesa da igreja verdadeira, que vai do versículo 9 e o versículo de número 10, 9 e 10, ok? As armas de defesa da igreja verdadeira. Por isso é muito importante os irmãos não faltarem o culto de doutrina. É muito importante os irmãos lerem esse livro, é muito importante os irmãos irem atrás de comentários, estudar esse livro de Colossenses, para nós não sermos enganados. Amém?